muitas das vezes o corretor ele não sabe exatamente o que está envolvido na vida de um médico, por exemplo, né. É muito amplo, são muitas questões que podem ser abordadas, eh, dá um contexto para que o corretor entenda que quando vai para a justiça, qual o risco que o cliente dele está correndo, em termos de custo mesmo. Quando se tem, vou pegar o exemplo de cirurgião, um ato cirúrgico ali que ele está fazendo. De um único ato, a responsabilidade dele, a gente tem 4 demandas, 4 esferas que ele pode ser processado. A primeira, administrativa, de repente ali dentro do próprio hospital, vão questioná-lo sobre, o resultado adverso que ocorreu, então o próprio hospital pode solicitar, ele tem que apresentar uma defesa em relação a isso. Já volto nos valores. Também a gente está falando da esfera ética, CRM. Conselho Regional de Medicina, ou de odontologia, ou veterinária, enfim. E neste aqui que é o ponto mais sensível, inclusive, porque pega o ego, é pior do que até o financeiro. E aqui ele já precisa estar sabendo que ele tem cobertura, sabendo os custos do advogado ali naquela demanda, que aqui tudo a construção, são as chavinhas para a gente impedir um prejuízo maior ali no final numa demanda civil. Falei de 2. A terceira, demanda civil, que aí a gente está falando de valores efetivamente, quando pode ser solicitado a relação da indenização, quanto que vai ser ali pago em eventual condenação nesse processo. E a esfera criminal, que se começa com boletim de ocorrência, então ali vai ter um inquérito, começa também administrativamente e pode evoluir para um processo penal, que aí a gente está falando de penalidades dificilmente com valores econômicos, mas todo o custo de defesa muito grande. Num administrativo, vocês querem valores mais ou menos, eu vou Fica à vou vontade. colocar a média que a gente vê Com até certeza. como reguladora, o que a gente vê por aí. E aqui é importante que eu não tô falando o quanto a seguradora paga ou deixa de pagar, Sim. de reembolsar, o quanto que o mercado efetivamente cobra, tá, o mercado, que faz essa defesa dos profissionais. Um administrativo, a gente está falando de cerca de R$ 4.000. A gente está falando aqui num CRM, na primeira parte, que é a parte de sindicância, a gente não fala menos de 7.000, parte de processo ético de 15 a 20.000, um pouquinho mais, dependendo da complexidade. No cível, vocês estão fazendo a conta? Eu estou vendo cifrões aqui. Eu tô imaginando a edição fazendo a soma aqui Ai, no coloca aqui final. embaixo, ó, aqui. Vamos subir no cifrão. Exatamente. E aí, no cível, aí varia, porque o advogado é orientado, isso não é regra, a OAB ela diz que seria de bom tom até 20% do valor da causa, mas ele não é obrigado a ficar nesse valor, tá? Então ele pode cobrar mais, mas considerando 20% do valor da causa, aí vai depender. Hoje em dia, dificilmente a gente tem menor do que R$ 300.000 no valor de um pedido, tá? Tô falando mais baixo aqui. Tô falando de repente, uma complicação ali, de uma cirurgia bariátrica, e aí ficou afastado durante um tempo, enfim, R$ 300.000 ali um valor. Então a gente está falando já de 20% desse valor, 60 mil. 60.000. O criminal, então, são valores maiores que os advogados cobram. Então, a gente não está falando ali menos de 40.000, a gente não tem resolução em criminal. Então, de qualquer forma, juntando só, e aqui é custo com advogado, com defesa, mas tem os custos processuais, e os custos processuais também são altos. Então, esse custo de defesa que a gente está separando aqui, né, da indenização, que hoje em dia é separada a verba, engloba tudo isso. Então, dentro de um processo cível, também se tem, e CRM da mesma forma, e administrativo também, a gente tem assistência técnica. O que é isso? É aquele profissional que está ali ao lado do advogado especializado, que e esse profissional é um médico ou dentista, ou enfim, o que for ali a demanda, que ele está ali auxiliando para ver a estratégia
técnica a ser adotada naquele processo. Então, um procedimento. Então, no cível, ele vai não só ajudar na defesa técnica, quanto vai elaborar quesitos, ele vai comparecer numa perícia, vai ajudar na manifestação. Então, são custos que, por vezes, o corretor ele acaba, e o médico também, acaba esquecendo que tem que estar ali na construção dessa importância ser contratada. Além do custo com o perito judicial também, que a gente está falando aqui mais uns 7 salários, mais ou menos. Esse assistente técnico também, a média é de 7 salários. Então, de um único evento, de uma única cirurgia que ele realizou ali, olha quantos desmembramentos a gente consegue verificar. Então, somando tudo isso, eu não vejo menos de 200, 250 mil reais, mais ou menos, a ser gasto ou investido na relação do custo de defesa. Então, essa é uma observação importante a ser feita. E às Perfeito. vezes, pode falar que eu não vou parar de falar aqui. Não, fica à vontade, desculpa. Que às vezes um único sinistro. Se ele tiver mais de um ao longo do ano, porque um cirurgião realiza inúmeras cirurgias. Então, às vezes, eu vejo na rotina hospitalar, às vezes o único cirurgião ele faz 4, 5, 10, dependendo da complexidade ali. Então, o risco é tremendo ali de um desembolso bem grande se ele não tiver essa proteção. Perfeito. E, Márcio, eu queria que você complementasse, porque, primeiro, eu acho que os corretores não têm ideia no dia a dia, ou os corretores que estão iniciando no RCP, de todos esses custos que a doutora Karina citou, e talvez não tenham consciência da capacidade que o seguro de RCP tem para proteger o cliente deles. Eu queria que você desse uma palhinha sobre o RCP nessa relação de todos esses custos que a doutora Karina acabou de citar. Só pela soma que a doutora Karina fez aí de quanto se gasta para uma defesa, a gente já falou aí 250 mil. A média que o corretor busca e faz a oferta de RC aqui para, não com a devida atenção, obviamente, ele leva uma apólice às vezes de 300 mil reais, mas tem corretor que leva a apólice de 100 mil reais. Olha o risco que eu estou colocando esse cirurgião. E obviamente o cliente deu aquele, bateu um martelo em 100 mil reais, ok, só que é o que a gente volta a falar, a venda é consultiva. Se você não passa para ele tudo isso que a doutora Karina, quanto você pode gastar com a sua defesa caso ocorra um único sinistro, ele não vai entender o porquê ele tem que ter um capital segurado de 1 milhão. Então, isso é a venda de forma consultiva. Então, se a gente falar de todos esses gastos e tudo isso que a gente pode acontecer no dia a dia do médico e acontece assim em instantes, ele tem que estar preparado financeiramente para responder. Caso não esteja, não adianta nada ele comprar uma apólice de 300 mil reais e ter que tirar mais 300 mil reais do bolso para fazer a sua defesa. Não faz sentido isso. Então, esse é o papel justamente da RC, dar toda essa instrução e alertar qual é o capital para aquela especialidade. Obviamente, o cliente decidiu, o martelo final é do cliente, por uma cobertura menor, sem que está documentado, formalizado, conforme você determinou, contratação da apólice em capital de 100 mil reais. Aconteceu um sinistro, depois ele vai ter que aguentar as consequências, porque a consultoria foi feita, ele que não tomou a decisão por não contratar. Perfeito. Mais uma vez, são temas importantes que a gente está trazendo aqui. A gente possivelmente vai ter alguns comentários para a gente abordar com mais detalhes o novo marco legal, enfim, essas questões de valores, né, doutora? Porque você deu um resumo breve, né? Sim. São casos e casos e não tem como a gente tratar de todos os pontos aqui.